Olá, meus queridos alunos, quarto ano A, quarto ano B, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Deusina que vos fala. Estamos iniciando aí mais uma semana de aula, estamos iniciando aí a nossa terceira apostila, onde eu estarei falando com vocês até quinta-feira, 8 horas da manhã. Então, a nossa apostila dessa semana é a apostila de número 3, do dia 1º ao dia 5 de março, tá? Então, nós vamos aqui tá trabalhando. Hoje, segunda-feira, nós vamos trabalhar português e matemática apenas com a explicação dos conteúdos. Aí, no decorrer da semana, nós vamos estar realizando as atividades com base nesses conteúdos. Então, hoje eu vou explicar para vocês, né, fazer a leitura de um texto de português e explicar o conteúdo de matemática, mas hoje nós não temos realização de atividade, tá bom? Então, português é a leitura do poema, tem o gênero, né? O gênero é poema, é um texto, e o título é A Fada das Crianças. Então, no primeiro momento, vocês vão assistir a aula da professora através do grupo do WhatsApp com sua apostila aberta no texto. Na sequência, nós vamos analisar criticamente o ensinamento contido, né, no texto, a entender o texto e as ações dos personagens, tá bom? Então, aqui, ó, é texto, poema, o gênero é poema, A Fada das Crianças é o título. Então, o poema, ele é feito de estrofes, né, e versos. Cada grupo de palavras desse aqui chama-se estrofes. Então, esse poema aqui tem 1, 2, 3, 4 estrofes. E cada linha dessa aqui chama-se verso. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse poema, ele tem 4 estrofes e tem 20 versos, que são cada linha de cada estrofe. Então, cada estrofe aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 linhas, são 5 versos em cada estrofe. Então, 5 vezes 4 é 20. Esse poema foi escrito por Fernando Pessoa, em 2008, tá? Então, vamos lá. A Fada das Crianças. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a Fada das Crianças vem luzindo. Papoulas a coroam e, cobrindo seu corpo todo, a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. E sonhos lindos, como ninguém teve, a sentir a criança principia. E todos os brinquedos se transformam em coisas vivas e um cortejo formam. Cavalos e soldados e bonecas, ursos e pretos, que vêm, vão e tornam, e palhaços que tocam em rabecas. E há figuras pequenas e engraçadas, que brincam e dão saltos e passadas. Mas vem o dia, e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Então, aqui é uma história de encantamento, né, de uma fada que ela, no seu sonho, né, no sonho da criança, ela recebeu a visita de uma fada. Essa fada, ela vem luzindo, ou seja, ela chegou brilhando. E ela vem de longe, do seu longínquo, quer dizer, longe do seu reino. Qual era a cor do reino da fada? Cor de rosa. Então, em papoulas a coroa, ou seja, de flores, ela coroa a criança, né? E ela é tão misteriosa e a criança dorme, né? Dorme tranquila. E aí os seus cabelos a fada acaricia. E sonhos lindos como ninguém teve a sentir a criança principia, ou seja, ela sente a visita dessa fada, né? E aí todos os brinquedos se transformam em coisas vivas. Então, naquele momento, tudo se torna vivo, né? Se torna alegre. Cavalos e soldados, boneca, ursos pretos, né? Vão e tornam palhaços que tocam em rabecas. Então, assim, tudo aquilo, naquele momento, daquele sonho, tudo virou festa com a visita da fada. Mas depois que tudo isso acaba, o que acontece? O dia começa a amanhecer e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Ou seja, o sonho terminou, o dia está amanhecendo e a fada volta ao seu reino, né? Então aqui é uma história de encantamento. Toda criança ela gosta de histórias de fadas. As histórias de fadas são sempre histórias muito bem feitas, muito interessantes, que prende a nossa atenção, tá? E aí depois nós vamos fazer a interpretação desse poema, onde vai ter algumas perguntas relacionadas ao poema. Aqui, ó, aqui é
é o título do poema, depois quem são os personagens, que aí tem a fada, tem a criança, né? Tem os cavalos, os soldados, né? Os ursos e etc. Mas tem aí os personagens principais, que é a fada e a criança. E tem os personagens secundários, que são os outros personagens que fazem parte do poema, tá? Então, aí eu já expliquei para vocês que esse poema ele é composto de 4 estrofes e de 20 versos, que cada estrofe dessa contém 5 versos, que cada linha dessa aqui é um verso, tá bom? E aí, para nossa aula de matemática, pessoal, que vai ser num vídeo só, também é uma explicação, tá? Então, a nossa aula de matemática é o segundo momento, porque o vídeo apresenta primeiro momento a aula de português. Aí aqui fala que a aula é explicativa. Nesta aula nós vamos compreender através da explicação da professora a escrita numérica de números de até 4 algarismos, explorando uma das características do sistema de numeração decimal. O valor posicional, ordem, classe, composição e decomposição de algarismos. Preste bastante atenção na aula da professora, pois na sequência você deverá responder às atividades propostas. Então, pessoal, o nosso sistema de numeração decimal, ele é escrito com numerais de 0 a 9, tá? De 0 a 9. Por quê? Porque a partir do 10 nós já estamos repetindo. Para nós escrevermos o numeral 10, nós fizemos o quê? Nós usamos o algarismo 1 e o algarismo 0. Então, nós já estamos repetindo. O nosso sistema de numeração decimal, ele é escrito 0, 1, 2, 3, tá meio escuro, né? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o nosso sistema de numeração decimal é de 0 a 9. E para nós, algarismos, para nós escrevermos qualquer número, qualquer numeral, nós precisamos de utilizar um desses algarismos, ou 2 ou 3, tá? Então, aqui, ó, vocês vão observar o valor posicional. O que é o valor posicional? É o valor que cada numeral, que cada algarismo tem dentro de um número. Aqui eu tenho o número 2.312, ó. O número aqui é 2.312. Aí, quando a gente trabalha o sistema, o valor posicional, quanto que cada algarismo desse aqui vale? Ó. Por exemplo, 2.312. O 2 aqui, ele vale 2.000. Ele vale 2.000 unidades. O 3, ele vale o quê? 300 unidades. O 1 vale 10 e o 2 vale só 2. Então, nós temos, ó, unidade, esse U significa unidade, que está na primeira ordem. O 1 equivale a 10 unidades, que equivale a dezenas, que está na segunda ordem. O 3 equivale a centena, que está na terceira ordem. E o número 2 equivale à quarta ordem, que significa unidade de milhar. Então, nós temos aqui, ó, nós temos quantos algarismos nesse número? Nós temos 1, 2, 3 e 4 algarismos, tá? Então, como é que eu leio esse número? 2.312. 2.310 mais 2, que dá 12. Depois, aí aqui nós temos aqui, ó. U significa unidade, 2. Dezena significa 10. Centena significa 300. Uma centena é 100. 2 centenas é 200. E 3 centenas é 300. Centena quer dizer 100 unidades. Se eu tenho 100 unidades de balinha, eu tenho uma centena de balinhas. E o 2 significa unidade milhar, que é 2.000 unidades. Eu tenho 2.000 balinhas, 2.000 balinhas, ou 2.000 reais, né? Então, 2.312, ó. Algarismo, 2, 1, 3, 2. Tudo isso aqui chama-se algarismos. Valor posicional do 2. O valor posicional do 2 aqui significa unidade. E o 2 lá na unidade milhar significa 2.000. Então, 2, né? O valor posicional do 2 é somente 2, né? Da unidade. O valor posicional do 1 é 10. O valor posicional do 3 é 300. E o valor posicional do 2, lá do primeiro 2, é 2.000. Aí vem decomposição do número. O que é decompor? É você escrever quanto vale cada algarismo dentro de um número, tá? Quanto que vale cada algarismo. Olha só, 2.312. O primeiro 2 vale 2.000, o segundo, o 3 vale 300, o 1 vale 10 e o 2 só vale 2. Composição do número. Então, o número aqui, ele tá composto e aqui ele tá decomposto. Aqui ele tá
decomposto e nós fizemos o que? A composição, juntamos ele, tá bom? Chegou sua vez de praticar. Observe o número 4.789. Olha só a leitura. 4.000, então 4 vale 4.000. 700, então aqui o 7 vale 7 centenas. É o 7 vezes 100. 80, o 8 aqui vale 8 dezenas, ou 80 unidades. E o 9 só vale 9 mesmo. Porque aqui tá unidade, dezena, centena e unidade milhar. Decomposição do número deste número. Aqui tem algum erro aqui. Decomposição deste número. Não precisava desse número aqui não, tá? Decomposição deste número. E composição do número. Então, para nós fazer a decomposição de 4.789, nós vamos colocar, é porque eu tô segurando meu celular, talvez vocês não vão ver direito. 4.000, 30, né? 4 mais 30, mais, aí vem 700, 700, a folha tá andando, gente, mais 80, mais, aqui nós estamos fazendo o que? A decomposição. Estamos colocando o valor de cada numeral, de cada algarismo. 4.000, mais 700, mais 80, mais 9. Agora nós vamos fazer a composição desse número. Nós vamos juntar de novo. Então vai ficar como? Vai ficar, 4.789. Então, nós fizemos o quê? A composição. Nós juntamos 4.789. Então, aqui nós trabalhamos o valor posicional, que é o valor de cada algarismo. Trabalhamos a decomposição do número e a composição do número. Mas só que aqui nós vamos trabalhar o valor posicional, trabalhamos ordem, unidade, dezena, centena e unidade milhar. Então, as unidades, elas sempre estão na primeira ordem, as dezenas estão na segunda ordem, as centenas estão na terceira ordem e as unidades milhar está na quarta ordem. Então, nós trabalhamos aqui, valor posicional, trabalhamos ordem, a classe, nós não vamos trabalhar agora, nós vamos falar a composição e a decomposição. Classe, aqui nós estamos o quê? Nas classes das unidades simples, 312. Então, aqui nós estamos na classe das unidades simples. Depois vem a classe das unidades milhar, vem a classe das centenas de milhar, que é posteriormente, depois que nós formos trabalhar. Por enquanto, nós estamos trabalhando apenas com um número com até 4 ordens, ou seja, até 4 algarismos. Ordem é em qual posição está cada algarismo. Os algarismos que estão na posição das unidades, ele está sempre na primeira ordem. Os algarismos que estão nas dezenas, sempre na segunda ordem. Os algarismos que estão na centena simples, sempre na terceira ordem. E aí vem já os algarismos que estão na quarta ordem, que já é nas unidades de milhar, tá bom? Então, aqui, aí depois tem uma atividade para vocês. Essa atividade não é para realizar hoje, porque o vídeo está sendo gravado só apenas com explicação de português e matemática. Pessoal, quando vocês forem fazer as atividades, não esqueçam de preencher o cabeçalho. Colocar o nome da professora, colocar o seu nome, colocar a data e a série, porque o cabeçalho ele é importante. O aluno tem que aprender a fazer, tá? Tanto na atividade de português quanto na de matemática, tá bom? E assim de todas as outras atividades. Certo, pessoal? Eu espero que vocês assistam o vídeo aula, compreendam o conteúdo, para que na próxima aula a gente possa estar trabalhando as atividades, tá bom? Fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.